tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Se me apego em ti, Jesus,
Muito obrigada. Louvado Senhor. Finalzinho de janeiro, início de 2023, e para mim é uma honra estar aqui à frente, né? Louvando ao Senhor pela igreja. E eu fico muito feliz, porque começamos lá no meio de 2022, aprendendo a bater palma. E isso aqui, já para mim, já é uma grande conquista, porque a gente visualiza aí daqui da frente para aí, e está muito bonito. E o primeiro salmo que nós lemos hoje, né, a própria Bíblia diz, né, bater palmas, né, saúdear e louvar. E isso é um mandato de Deus para nós, né, louvar a Deus, bater palma com cânticos, né, com salmos, com tambores, com instrumentos de cordas, né. Louvado seja Deus por isso. E vamos começar agradecendo, né. Sou grato por tudo que tem. Que
igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Tivemos aí alguns dias de férias, né? Nós, os pastores, temos alternado aí as nossas férias e de fato é muito bom. É bom poder descansar e é bom poder retornar. Tem gente que tem alguma antipatia com o sentimento da saudade, mas particularmente eu gosto muito, porque a saudade nos faz compreender que algo importante está distante de nós, e por isso o desejo de retornar a algo que de fato é importante, é precioso em nossas vidas. E a convivência com a igreja e com os irmãos é algo que sempre me traz saudade. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Será esse o texto que nós estaremos usando na nossa meditação hoje, lendo do verso 1 até o versículo de número 17. Está um pouquinho dando eco aqui, não sei se para vocês, para mim está, aqui no retorno, vou ver só um pouco mais baixo. Aí, melhorou bastante. 2 Reis, capítulo de número 5, nós leremos o verso 1 até o versículo de número 17. Todos encontramos? É um texto narrativo, então assim, seus irmãos, né, nós estaremos lendo, mantenham suas Bíblias abertas, vez ou outra estaremos retornando ao texto, recordando algumas partes importantes do mesmo para o nosso estudo nesse culto de hoje. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 17. Vamos ler, irmãos, de forma alternada, assim toda a igreja pode participar e também trazer a sua atenção ao texto da palavra do Senhor. Leiamos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo? Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Até aqui. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração uma vez mais. Coloque a sua vida, seu coração diante desse Deus a quem lemos, a quem oramos, buscamos ao longo do culto, e que agora temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Que Ele traga cativa a nossa atenção, que nada nos roube o propósito que estamos aqui reunidos, que é de compreender a palavra dEle e por ela sermos edificados. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, agradecemos porque estamos diante do Senhor soberano, Criador de todas as coisas. Agradecemos, ó Deus, porque ainda que tamanha grandeza esteja no Senhor, aprove o Senhor nos escolher para estarmos diante da tua santa presença. Aprove o Senhor, ó Deus, que tivéssemos a oportunidade de ouvi-lo, o Criador de todas as coisas e também o mantenedor da vida. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo, ao ouvirmos a tua palavra, nos capacite a entendê-la, nos capacite a aplicá-la em nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor nos capacite a dirigir a nossa completa e total atenção ao Senhor. Tantas coisas tentam nos tirar o foco daquilo que é o principal, que é dedicar a nossa atenção ao Senhor. Por isso peço a Deus que o Senhor nos capacite, dando total atenção à tua palavra e dando total compreensão daquilo que estaremos estudando nessa noite. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. O texto que temos diante de nós nos apresenta a história de Naamã. Naamã, que era comandante do exército da Síria, como o próprio texto nos diz, um grande homem. Um homem que já havia atingido a maior posição própria do cargo e da carreira a que ele havia se proposto. O texto inicia nos dizendo que ele era o comandante do exército do rei da Síria, que era um homem grande diante do Senhor, de muito conceito. Ele já havia atingido grandes vitórias para o seu rei. Ele já estava na posição mais importante no que diz respeito à carreira própria daquela época. Naamã já havia conquistado para si muitas coisas, inclusive o reconhecimento de toda uma nação. Embora o texto não deixe explícitos a nós, mas é certo, pelo aquilo que nós compreendemos que significa o cargo que ele ocupa, certamente aquele homem também era dono de diversas propriedades, de um bem patrimonial que lhe proporcionaria usufruir e ter o melhor daquilo que estava disponível em todo aquele reino, que era um grande reino naquela época. Contudo, ao finalizarmos a leitura do versículo de número 1, ao termos o relato de tudo aquilo que aquele homem possuía, de todas as coisas que estavam ao seu dispor, de tudo aquilo que ele havia alcançado, o texto finaliza no versículo 1 dizendo: porém, era leproso. Tinha tudo, havia atingido uma posição muito alta, mas não podia usufruir com alegria, com plenitude de todas as coisas
que ele tinha a seu dispor. De tudo aquilo que ele tinha, havia algo que lhe impedia de plenamente desfrutar daquelas coisas. Havia algo que lhe travava a situação e que, por causa dessa lepra, especificamente no caso de Naamã, ele não podia usufruir, não podia desfrutar de tudo aquilo que ele havia alcançado. É interessante a história de Naamã, e talvez imediatamente a gente não faça aqui uma comparação tão nítida com as nossas vidas, mas se você aprofunda a reflexão sobre a história de Naamã, certamente ela é parecida com muitas histórias próximas a nós, ou quem sabe até mesmo com a nossa própria história. Quando, por vezes, queridos, ao longo da nossa caminhada cotidiana, nós atingimos posições, alcançamos bons lugares, bons empregos, por vezes alcançamos situações que muitas pessoas ao olhar falam: olha, fulano está em uma boa posição, está em um bom momento da vida, mas alguma coisa nos impede de desfrutar plenamente daquilo que nós alcançamos. No caso de Naamã, uma enfermidade. Em algumas outras situações, um conflito familiar, uma dificuldade dentro do casamento, com os filhos. Em outras, talvez a própria ausência de atingir uma estabilidade financeira, ou até mesmo um vazio dentro da alma, que mesmo que você tenha alcançado tudo, aquele tudo ainda não te proporciona a plena satisfação, a plena alegria, o pleno gozo. Era isso que acontecia na vida de Naamã, e muitas vezes é isso que acontece na nossa caminhada. Nós estamos com tudo diante de nós, mas por vezes percebemos que alguma coisa nos impede, e nós não temos respostas, não temos solução para essas coisas, e por vezes tentamos em nós mesmos atingir essa solução. A história de Naamã tem muito a nos ensinar por aquilo que ele pôde aprender, que você e eu também podemos retirar em sua história, pelo fato de que, por vezes, muitos problemas parecem insolucionáveis, irreversíveis, mas a presença de Deus, a intervenção do Senhor, a companhia de Deus é quem de fato proporciona a solução, o contentamento e aquilo que é necessário para que tenhamos uma vida de plenitude, de gozo e de alegria. É isso que nós vamos encontrar na história de Naamã. Você também vai perceber à medida que nós vamos estudando esse texto que temos diante de nós. Se você observar, o texto não encerra no versículo de número 1. Nos diz que esse homem que era grande, esse homem que tinha todas as coisas a seu dispor, mas que tinha a lepra, que impedia ele de ir adiante, ele tem, ao longo da sua caminhada, a providência de Deus que intervém de uma forma extraordinária na sua caminhada. Versículo 2 diz que as tropas da Síria, haviam sempre alguns conflitos, não é, da Síria, os arameus ali com o pessoal de Israel. Se você volta alguns capítulos, 2, você vai ver uma guerra ali sendo travada entre esses dois países. Se você avança mais 2 capítulos, também temos um novo conflito, de maneira que sempre havia ali alguma dificuldade, algo que estava sendo conflitado entre aqueles países. No texto que temos aqui era um momento de estabilidade política. Mas um pouco antes, versículo 2 nos traz um relato. Diz que as tropas da Síria saíram de Israel e levaram cativa uma menina. E aquela menina passou a conviver dentro da casa de Naamã. E ela, vendo a situação de Naamã, reconhecendo a sua dificuldade, ela foi um instrumento de Deus para trazer justamente a informação para Naamã. Ela disse: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que trabalha em Israel, certamente ele seria curado. A palavra daquela menina aponta para Naamã a direção a quem ele deveria procurar para encontrar, então, na sua concepção, a cura para a sua enfermidade. Mas naquilo que estaremos estudando, justamente o caminho que leva a Deus. Aquela mulher aponta na mão o caminho que levaria ele a conhecer a pessoa do Senhor e também encontrar respostas às suas dificuldades. Ela apresenta, então, ao Deus de Israel através do profeta Eliseu, que era aquele que profetizava assim naquele período em que temos aqui no relato do capítulo de número 5. E então, diante dessa informação, Naamã vai até o rei, traz as palavras da menina,
O rei então enche ele de presentes, o conduz até a nação de Israel e ele vai com uma grande expectativa no seu coração. A expectativa de que ele pudesse encontrar a cura para a sua enfermidade. É sobre essa busca da cura que Naamã teve que eu quero, junto com vocês, tirarmos algumas lições importantes para a nossa caminhada ao longo desse estudo nessa noite. A passagem nos ensina que Deus conduziu Naamã na busca pela cura, mas revelando a Naamã quem ele é. Portanto, a verdadeira resposta passa pela compreensão de quem é Deus. Eu quero com os irmãos pelo menos 3 lições compreendendo sobre essa busca de Naamã. A primeira delas é que a resposta que Naamã procura, ela é encontrada quando ele compreende quem é Deus. A primeira resposta que Naamã tem é: quem é Deus? Essa é a resposta da busca de Naamã tem encontrado aqui justamente na sua peregrinação. Aquele era um homem, queridos, que tinha tudo. Tinha grandes conquistas, como já vimos, tinha como cargo comandante do exército da Síria, mas me chama a atenção a narrativa bíblica, porque quando você olha para as conquistas daquele homem, muito provavelmente você há de reconhecer que os seus feitos foram empreendidos por ele mesmo, e que o cargo que ele ocupa é algo de mérito dele. Mas é algo importante que a palavra sempre trata de trazer aos nossos corações, que mesmo na nossa competência, nós só podemos atingir uma posição, um cargo, uma situação, se Deus, de fato, nos proporciona atingi-la. Veja de novo, volta os seus olhares para o versículo de número 1. Mantenha aí sua Bíblia aberta. Diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito. Por quê? Porque por ele o Senhor dera vitória a si. De quem era a vitória? De fato, queridos, é difícil talvez para nós passarmos a compreensão de todas as coisas, mas o comando tanto da vida do cristão, quanto do não cristão, quanto da história da humanidade, quanto todas as coisas que correm nessa história, passa pela mão soberana do Senhor. E não era diferente na vida de Naamã. Naamã, queridos, até aquele momento havia se estabelecido no seu coração como aquele que havia conquistado todas as coisas. Mas o que a palavra de Deus deixa claro para nós é que aquele homem foi até onde Deus o permitiu, que aquele homem conquistou o que Deus o pôs na sua mão, e que ele atingiu tão somente aquilo que Deus estabeleceu na vida daquele homem. É importante, queridos, nós reconhecermos que nós, sem a presença do Senhor, sem o reconhecimento soberano de Deus, não somos absolutamente nada. Se você volta um pouquinho sua Bíblia, lá no livro de Samuel, quando nós temos a oração de Ana, nós vamos ver que é justamente isso que Ana diz a Deus na sua oração. Quem se recorda da história de Ana, era estéril, não podia ter filhos. Seu marido toma outra mulher que lhe dá filhos, mas aquilo traz um conflito enorme dentro de casa. Ana ora a Deus, Deus lhe dá um filho. E a oração de Ana, ela reconhece justamente isso. Ela diz, capítulo 2, versículo 1: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegra na sua salvação. E aí ela passa a descrever a ação de Deus na história. Verso 4: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos de pão, agora se alupam, passam fome. A que era estéril, agora tem 7 filhos. O Senhor é quem tira a vida, o Senhor é quem dá. O Senhor, verso 7, é quem empobrece, o Senhor é quem enriquece. Se você avança a sua Bíblia no Novo Testamento, a mesma coisa nós temos na palavra dos apóstolos, quando diz que Deus é quem estabelece o rei, é Deus quem dá o governante. Ou seja, precisamos reconhecer, assim como Naamã precisava reconhecer naquele momento, que quem é soberano e supremo sobre essa terra é o Senhor. E a lepra era a maneira de Deus
fazer com que Naamã reconhecesse exatamente o lugar aonde ele se encontrava. Aquela doença, queridos, ainda que difícil, ela era uma intervenção de Deus, para que Naamã compreendesse a sua limitação, para que ele de fato compreendesse até onde ele podia ir, coisas que ele não poderia atingir, nem com suas riquezas, nem com seu poder, nem com tudo aquilo que ele usufruía naquele tempo. Embora ele tivesse a seu dispor riquezas, certamente médicos e muitos recursos financeiros, ele não podia encontrar a cura para a sua enfermidade. E a maior humilhação para aquele homem, queridos, era ter que sair da sua terra para buscar a resposta em uma outra terra. Ter que sair da presença do seu Deus para buscar a resposta diante do profeta de Deus em Israel, mas não o Deus dos sírios, mas o único Deus, o supremo Senhor, o soberano. É tão interessante quando você olha para essa história, até aquele momento, Naamã imaginava que a resposta estaria nas mãos de Eliseu, porque assim ele havia recebido, não é verdade? Diz que ele vai até a porta, então, do rei. O rei fica desesperado, porque o rei não tinha respostas para aquele homem. Se ele entra em pânico, rasga suas vestes, entra em contrição, o profeta diz: não se preocupe, deixe que um homem venha até mim. Aquele homem não foi recebido pelo rei, a pessoa mais importante na nação, ele foi recebido por Eliseu. E ele não foi recebido por Eliseu da maneira como ele queria. Imaginem, queridos, que aquele homem tão importante, tão grande, diz que ele chegou até a porta do profeta Eliseu com toda a sua comitiva. Imagina, gente, né? O presidente ali, não o presidente do país, é o chefe do exército, chega lá na porta da sua casa, carros, chega lá com tanque, com seguranças, com todo mundo. Aí você manda o empregado ir lá e dá um recado. Fala para ele que eu mandei ele fazer assim. Queridos, o coração daquele homem, a indignação daquele homem, ela foi tremenda, ela foi avassaladora, ela foi grandiosa. O texto nos diz qual era a expectativa daquele homem. Qual era a sua expectativa? Diz o texto que ele esperava que o profeta saísse, que o profeta orasse ao Deus dele, como aconteceu